Olá pessoal, mais um dia, mais uma aula. Vamos ver propagação de calor. Meu nome é Cláudio, tá? Lembrando, como eu sempre faço, não mandem mensagem para o Fernando. Ele não está participando aqui desse projeto agora de eu estar gravando as aulas e liberando para os alunos, tá? Ele tá com o nome aí porque tem que estar, porque ele colaborou em fazer tanto a apostila quanto essas apresentações. Então, o nome dele tem que estar aqui, mas não mandem mensagem para ele, tá? Muitas das falhas da vida ocorrem quando não percebemos o quão próximos estávamos do sucesso na hora em que desistimos. Nada mais, nada menos do cara que inventou a lâmpada, né? Inclusive, quando teve o evento, né, que ele descobriu a lâmpada e tudo mais, né? Um dos entrevistadores que estava na plateia perguntou para ele como foi, né, ter errado tanto para poder descobrir a lâmpada, em torno de 1000 vezes, né? Ele fez 1000 tentativas que deu errado. Ele virou para o repórter e falou: Não, eu não cometi nenhum engano, eu não cometi nenhum erro. Eu só descobri 1000 maneiras de como não fazer uma lâmpada. Foi simples assim. Então ele não desistiu, ele foi perseverante no que ele queria, né? E se esforçou para poder chegar lá. Então, não desista do objetivo de vocês, do sonho de vocês, tá? Às vezes você está tão perto que não sabe, às vezes é só um detalhezinho, porque às vezes ficamos tão focados no problema que a gente não consegue ver o todo e dificulta. Então, você pode até dar uma pausa, dar uma respirada para você olhar por um outro ângulo aquela situação e você acha a solução. E você consegue chegar no seu objetivo. Beleza? Vamos lá então, galera. Vamos aqui na nossa visão geral e roteiro. Vamos ver definição, formas de propagação do calor, né? E efeito estufa, tá? O calor, como forma de energia, pode ser transferido de um corpo para o outro quando há uma diferença de temperatura entre eles. O calor passa sempre de um corpo mais aquecido, ou seja, com mais energia, para o outro menos aquecido, que tem menos energia. Menos energia, né? Por isso, disse que o sentido da propagação do calor é sempre no sentido das temperaturas mais baixas, ou aqueles que estão desprovidos de calor ou que têm uma quantidade menor de calor, de energia. Formas de propagação de calor. A transferência do calor vai ocorrer de algumas formas que iremos ver aqui para frente. A transferência ou propagação do calor na atmosfera se faz basicamente por 4 processos: radiação, condução, convecção e advecção. Tá? Vamos ver cada uma delas aqui para frente, é bem tranquilo. Esse capítulo é bem tranquilo, tá, gente? Lembrando, mais uma vez, que eu sempre falo, né? E sempre falo quando é possível, lembrando para vocês que nós iremos ver os fenômenos, né, que nem aqui, os processos de forma isolada, explicar eles de forma isolada. Porém, lembre-se, na atmosfera ocorre tudo junto e misturado. Tá legal, galera? Radiação solar e terrestre também, né? O processo de radiação que nós vamos ver. Processo pelo qual o calor é propagado de um corpo aquecido que emite ondas eletromagnéticas de largo espectro e frequência. É um processo pelo qual o calor pode ser transferido de um corpo para o outro através de um desprovimento de matéria. Ou seja, ele independe, ele não precisa de matéria para ocorrer essa transferência. Se precisasse de matéria, a gente teria um grave problema, né? Como é que
o calor do Sol, né? A energia do Sol ia chegar até aqui na Terra, se precisasse de matéria, né? Diferente do que ocorre nos filmes, né? De espaço e tudo, né? O som e não tem matéria lá, então o som também não se propaga lá no espaço não, né? Então, vamos dar continuidade aqui. Radiação solar em ondas curtas e radiação terrestre em ondas longas. Vamos ver cada uma delas aqui para frente, tá? É óbvio, né? Durante o dia nós vamos ter a radiação terrestre. Cara, eu tô meio maconhado hoje, foi mal, galera. Então, danado de um sol aqui e eu tô falando de radiação terrestre. Foi mal. Vamos ter durante o dia a radiação solar. Então, o que vai acontecer? Vai ter o raiozinho do Sol que vai vir pelo espaço e vai alcançar aqui a superfície terrestre. E à noite, né, vamos ter a radiação terrestre. Aquela energia que ela acumulou durante o dia vai se propagar aqui em direção ao espaço. Tem o texto aí que é óbvio, né? A radiação terrestre noturna acaba acarretando o resfriamento daquela superfície, porque ela está perdendo calor, ela está trocando calor com a atmosfera e, consequentemente, indo para o espaço. Tá legal? Vale lembrar que na radiação aqui solar, durante o dia, o Sol está emitindo ondas que chegam na Terra e a Terra também está emitindo energia para a atmosfera em direção ao espaço. Porém, só que a energia que ela recebe é maior do que a energia que ela está dissipando. Tá legal? À noite não tem o Sol, né? Não tem o Sol trocando energia ali com a Terra, então é um fluxo de mão única realmente, somente da Terra indo para a atmosfera em direção ao espaço. Processo de condução. Processo de transmissão de calor menos encontrado na atmosfera, visto que esse processo só ocorre quando o ar está bastante denso. É a transferência de calor se processando de molécula a molécula, sem mudança relativa da posição de cada molécula de um corpo. Esse processo é mais comum nos sólidos. Aí, botei essa ilustração aí, né, para vocês verem como é que é o processo de condução. Aqui essa barra de metal vai ser aquecida, o calor vai se propagando molécula a molécula até chegar no final do bastão aqui, né? Se for tentar fazer experiência, né, acompanhado dos pais e com a devida proteção, tá, gente? Convecção é o processo de propagação mais comum na atmosfera, que se traduz pelo movimento vertical do ar por meio de correntes ascendentes e descendentes, que levam o ar mais aquecido para os níveis mais elevados e trazem um volume correspondente de ar mais frio para a superfície. É o que ocorre no nosso dia ensolarado, né? Vai ter um aquecimento aqui da superfície terrestre, o ar adjacente aqui também se aquece, é claro, porque ele está recebendo calor, principalmente da superfície terrestre. Com o aquecimento, esse ar ele acaba se tornando menos denso, mais leve e tende a subir. Por consequente, o ar frio, as parcelas de ar frio adjacentes tendem a descer para ocupar esse espaço deixado dessa parcela de ar aqui que subiu, ok? Advecção. Processo pelo qual o ar é transportado horizontalmente na tentativa de trazer um equilíbrio entre as temperaturas. Como sabemos, o ar aquecido se expande e se torna mais leve que o ar frio. Isso gera uma diferença de pressão entre as regiões, obrigando o deslocamento de grandes porções de ar no sentido horizontal, a fim de compensar essas diferenças térmicas. Esse movimento horizontal do ar é o que denominamos de correntes advectivas. No próximo slide aqui que fomos apresentar, eu vou tentar colocar aqui para vocês também, explicar
cada um dos processos para vocês entenderem. E vou fazer algumas observações, tá legal, gente? Que aí vocês podem, inclusive, fazer anotações. Tudo bem? Então, vamos lá, galera. Vamos para o próximo slide. Eu vou falar agora do tudo junto e misturado para vocês poderem entender, tá? Então, lembra que eu falei lá na aula passada, né? Sobre a água é um péssimo condutor térmico, a terra é um bom condutor térmico, né? Se comparado um com o outro, né? O que vai ocorrer aqui na brisa marítima, que é durante o dia? A água vai demorar mais para aquecer e a terra aqui vai aquecer mais rapidamente. Então, eu vou ter um aquecimento maior aqui na terra do que na água. Consequentemente, aqui eu vou ter um processo convectivo, que essa parcela de ar vai subir, certo? Que é na vertical. E, consequentemente, quando tem aquele processo lá de descida do ar, ele vem por aqui, que está mais frio, e corre para a terra. Por isso que eu vou ter a brisa marítima. É uma parcela de ar vindo ocupar o espaço do ar aqui que subiu, sai lá do mar em direção à terra. Por isso que o nome é brisa marítima. E sempre, lembrando, o processo de advecção é na horizontal. Então o ar vai se deslocar na horizontal aqui. Ok? À noite, o que vai ocorrer? O sol foi embora, a água e a terra vai começar a perder calor, né? Vai ter o processo de radiação aqui. Porém, como a água é um péssimo condutor térmico, a água vai demorar mais a esfriar. Então, a terra vai ficar mais fria e vai inverter aqui o processo. Ó. O ar quente que está aqui na superfície do mar vai subir e o ar mais frio que está aqui na superfície da terra vai em direção ao mar. Então, à noite, nós vamos ter brisa terrestre. Eu quero fazer algumas observações aqui com vocês, tá, gente? Para vocês fazerem anotações aí sobre advecção, convecção, condução e radiação. Tá legal? Vamos lá. Desses 4 fenômenos, o único que não precisa de matéria é a radiação. Tá legal? Não precisa de matéria e, consequentemente, não tem movimento de matéria, já que não precisa da matéria. O condução, ele precisa da matéria, ok? Porém, não há movimento, que como nós vimos, é mais comum nos sólidos. Então, é uma troca de calor por contato. Tem o contato de uma molécula com a outra e o calor é transferido por contato. Já na convecção, precisa de matéria e tem movimento. Ou seja, tem um movimento, que nem eu falei aqui, ó, vai ter um aquecimento aqui, vai ter um movimento na vertical. Quando eu tenho a parcela de ar se movendo na vertical, eu tenho formação de turbulência. A gente vai ver até turbulência mais à frente. Eu tenho formação de turbulência. Então, convecção precisa de matéria e tem um movimento na vertical. A advecção, que nós acabamos de ver, precisa de matéria e tem um movimento na horizontal. Se o movimento é na horizontal, então eu tenho a formação de vento. Então a advecção ele forma vento e a convecção turbulência. Beleza, gente? E, só reforçando, a única que não precisa de matéria, independe da matéria, é a radiação. Ok? Vamos falar de efeito estufa. Efeito estufa, gente, apesar de ser tópicos, né, da atualidade, efeito estufa para cá, efeito estufa para lá, influência do homem e tudo mais. Gente, o efeito estufa é um processo natural da atmosfera e ocorre desde quando ela existe, tá? Então, desde quando a Terra foi criada lá, que temos a atmosfera, o processo do efeito estufa, ele sempre ocorreu. O que fica em debate hoje em dia é a influência do homem no comportamento do efeito estufa, né? A gente com poluição, com rompimento de camada de ozônio e tudo mais, a gente intensifica ou não o efeito estufa, tá? A ação do homem não é que gerou o efeito estufa, a gente só
interfere em como funciona o efeito estufa. Tá legal? Para mais ou para menos. Tá? O efeito estufa ocorre quando a absorção da radiação terrestre pela nebulosidade, falando aqui de atmosfera, tá? E outras partículas em suspensão, havendo um armazenamento de calor, evitando que a energia calorífica, a energia proveniente da Terra, seja dissipada diretamente para o espaço. Botei aqui uma estufa de plantas, né? Que consiste em quê? Vamos botar assim, uma casinha de vidro que ela tem a finalidade de impedir que as plantas que são cultivadas lá dentro sofram variações abruptas de temperatura, né? A temperatura ali dentro da estufa vai esfriar? Vai, mas também não vai esfriar de modo repentino, tá? Então como é que funciona a estufa? Tô com um solzão lá, bacana aqui, né? Vem o raio do sol, opa, aí vai encontrar aqui a superfície de vidro. Aqui vai ocorrer os fenômenos que a gente viu, né? Bom, já está vindo radiação solar, né? Aqui, né? Aqui vai ter também um processo que a gente viu na aula passada, vai ter um processo de absorção de calor pelo vidro. Então, parte da energia já vai ficar aqui, retida no vidro. Parte da energia, o que vai acontecer? Vai ser refletida de volta, porque ele reflete também, então parte da energia vai ser refletida e parte da energia vai sofrer o processo de difusão, que vai passar pelo vidro, né? E vai entrar na estufa. Oba! E vai aquecer a superfície aqui da estufa. Bom, a gente aproveitou até para recapitular coisas da aula passada, né? Tivemos aqui a absorção, que fica retido no vidro, a reflexão, que refletiu de volta, lembra lá do albedo, que é o índice de reflexão, e parte difundiu para dentro da estufa, no processo de difusão, e acabou aqui chegando na superfície da estufa. Bom, o que vai acontecer? A estufa também não vai irradiar o calor dela no processo de radiação em direção ao espaço? Aí ele vai lá, né? Vai começar a subir, a subir, a subir. Opa, encontrou aqui a barreira da estufa. Então o que vai acontecer com essa radiação proveniente da Terra aqui, da superfície aqui? Parte vai ser absorvida no vidro, parte vai ser difundida, parte vai realmente passar e vai para o espaço, e parte vai acontecer o que? Vai refletir de volta para a estufa. O que aconteceu então? Parte desse calor não saiu da estufa. Entendeu, gente? Então, a estufa tem essa função. O calor vai acabar saindo nesse sobe e desce? Vai, né? Mas ele vai demorar mais para sair, porque parte dessa energia que a Terra dissipou, mandou para ir para o espaço, voltou para a Terra no processo de reflexão, tá? A mesma coisa vai ocorrer na nossa atmosfera. Quem faz essa função da estufa e do vidro aí, né? Gente, nebulosidade, a própria atmosfera, tá? As partículas em suspensão, mas o principal de todo mesmo é umidade e a nebulosidade, tá? Então, ó, vai acontecer a mesma coisa. Ó. Sol vai irradiar, parte da energia fica absorvida aqui nas moléculas, né, por absorção, parte é refletida de volta e parte vai incidir sobre a Terra. E a Terra vai fazer o mesmo processo. Ela vai irradiar, parte vai ser absorvida, parte vai ser difundida para o espaço, porém, uma parte da energia volta para a Terra. Então, parte dessa energia fica presa aqui. Isso que é um efeito estufa. Tá legal, gente? Dúvidas e perguntas, né? Vocês podem postar lá na plataforma ou mandar e-mail, que eu terei todo o prazer de responder a vocês sem problema algum.